Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo rápido aqui, com uma apresentação na tela do computador para explicar uma coisa que a maioria do pessoal tem dúvida, que refere-se às taxas do CRO, Conselho Regional de Odontologia. Eu vou explicar baseado nas taxas do Conselho aqui do Paraná, tá? Que é a sede da Conepros e aonde nós temos maior atuação. Então, quando a gente trata de taxas do Conselho Regional de Odontologia, aquela taxa que você paga anualmente, a gente tem que fazer toda uma introdução para você conseguir entender por completo. Então eu tenho que explicar um princípiozinho da contabilidade, aí eu tenho que explicar as formas societárias e por que e como elas existem, para daí a gente chegar nas taxas do CRO. Então eu vou pedir para você assistir essa apresentação até o final. Não saia dessa apresentação, porque vai ter coisa muito importante. Desde já eu peço desculpa por o som de carro passando, essas coisas é porque está um movimento agora, é horário do pessoal ir para a faculdade. Então assista por completo. Eu sei que você vai olhar lá 15, 20 minutos de vídeo e já vai dar aquela canseira, né? Mas lá no final você vai conseguir entender por completo o porquê a taxa é X e para outro é X. E daí você vai poder fazer a escolha da melhor opção para você, tá ok? Eu vou sair da imagem aqui e vou compartilhar agora a minha tela para a gente dar início à apresentação. Então vocês vão ouvir só a minha voz agora. Vamos lá então. Vamos dar início à apresentação. Vamos clicar em apresentar aqui. Então, beleza. Então, essa aqui é uma apresentação da Conepros, tá? Que é a contabilidade especializada em profissionais da saúde. Eu sou contador formado pela Universidade do Sul de Santa Catarina, pós-graduando em consultoria e gestão empresarial e graduando em marketing. A ideia aqui é falar de taxas voltadas à pessoa jurídica e como é o funcionamento delas. Para a gente chegar nisso, tá? A gente vai ter que falar um pouquinho sobre princípio da entidade na contabilidade. Você vai aprender o princípiozinho da contabilidade, tá? Formas societárias, no caso é formas societárias, né? E taxas do... Enfim, a gente chega lá para falar sobre as taxas do Conselho Regional de Odontologia aqui do Paraná, lembrando. Mas isso se aplica à maioria dos conselhos também. Então vamos lá. Por que a gente tem que entender essa questão do princípio da entidade? Bom, a ciência contábil ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência social. O princípio da entidade, que eu vou explicar aqui para você, é principal para você entender daqui 3, 4 minutos o porquê você paga determinado valor de taxa para o CRO. Então vamos lá, princípio da entidade, o que ele é? O princípio da entidade, quando você está fazendo a faculdade de ciências contábeis, ele fala o seguinte, que não pode haver junção de patrimônios entre pessoa física e pessoa jurídica, ou seja, o patrimônio da pessoa jurídica é diferente do patrimônio da pessoa física. Ou seja, não pode haver, tem que haver a separação desses patrimônios. Tanto que tem que haver a separação desses patrimônios, que quando uma pessoa física resolve constituir uma empresa, por exemplo, você chegou à conclusão com o seu contador que o seu consultório não é mais viável ele continuar como pessoa física e que você vai abrir a pessoa jurídica. Perfeito. Quando você faz a abertura da pessoa jurídica, o seu contador ele não te explica, mas lá no contrato de abertura dessa empresa, que é registrado na junta comercial e tudo mais, há algo chamado capital social. Então, esse capital social é um valor que essa pessoa física aqui entrega para essa pessoa jurídica para fazer o nascimento da empresa pessoa jurídica. Então, quem diz que homens não geram, homens geram sim, homens geram empresas. Então, há o nascimento da pessoa jurídica aqui. Vamos na definição de capital social? Então, vamos lá. Ó. Capital social é um valor monetário, não necessariamente, ou seja, ele não precisa ser monetário, dinheiro, você não precisa tirar 80 mil e entregar na mão do teu contador. Ele pode ser imóveis também, mas eu não vou entrar no mérito, porque aí começa a ficar grande o nosso vídeo aqui, que dá vida à empresa que surge, separando o dinheiro dos sócios e da empresa, ou seja, há uma separação de patrimônio. Daí a pessoa jurídica tem que ser tratada de forma específica, com o patrimônio dela e a pessoa física com o seu patrimônio. Por isso que quando começa a atuação de empresa,
geralmente o sócio recebe aquilo que a gente chama de prolabore. Por quê? É pelo trabalho. Ou seja, esse sócio dessa empresa aqui, esse sócio pessoa física, recebe da empresa um valor de prolabore pelo trabalho que ele presta. Perfeito? Então entendemos aqui que o princípio da entidade na ciência contábil que pede a separação do patrimônio entre pessoa jurídica e pessoa física, e interpretamos aqui o que é capital social, que é o dinheiro que o sócio dá, o aporte que o sócio faz para o surgimento da empresa. Beleza. Agora a gente vai ter que entender um pouquinho sobre formas societárias, tá? Formas em que se formam sociedades, em que se formam empresas. Vamos entender? A gente vai entrar um pouquinho aqui na área jurídica agora para discorrer sobre formas societárias. Então vamos lá. Eu vou explicar aqui basicamente 3 formas societárias, que são as que se aplicam para consultórios odontológicos. Primeira forma societária, sociedade limitada. Segunda forma societária, empresário individual. E terceira forma societária, vou ter que dar um ESC aqui para a gente corrigir. Terceira forma societária, vamos corrigir já aqui, EIRELI, que é empresário individual de responsabilidade limitada. EIRELI. Perfeito. Agora vamos voltar para a apresentação, ele vai voltar lá do começo, vamos ver? Isso, então beleza. Sociedade limitada, empresário individual e EIRELI. EIRELI significa empresário individual de responsabilidade limitada, tá? A gente vai verificar como funciona cada uma desses. Calma, a gente já vai chegar nas taxas. Então vamos lá. Sociedade limitada. Ela é formada por 2 ou mais pessoas. Então você, cirurgião dentista, coloca a tua filha, que se formou em odontologia recente, monta uma sociedade. Como que funciona a formação dessa sociedade? O instrumento que dá formalidade a ela é chamado contrato social. Então é um papel onde a gente coloca as principais regras em que essa empresa vai ser conduzida, quem que vai administrar, quem vai responder financeiramente por ela, quem vai assinar cheque e tal. Coloca tudo lá no contrato social e registra na junta comercial e forma a empresa. Lembra que eu falei no slide anterior do capital social, que é o valor que a gente coloca nessa empresa para formar ela? O capital social na sociedade limitada, ele é livre, tá? Então você pode colocar o valor que você quiser. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 100.000, 1 milhão. O valor que você quiser. E a separação do patrimônio. Aí a gente está tratando da parte jurídica, tá? Então há uma separação do patrimônio em relação dessa sociedade limitada com o dos sócios. Ou seja, em caso de uma execução, vamos supor que você cometeu um erro no procedimento, um erro clínico que você cometeu, o teu paciente venha processar você. Caso você perca essa ação, somente o capital que você definiu para a empresa e o que ela acumulou no decorrer do tempo, é claro, vai responder por essa ação. Então não vai envolver o patrimônio das pessoas físicas. Essa é uma forma de constituição, sociedade limitada. Segunda forma de constituição, vamos lá? Empresário individual. O empresário individual, a composição dele é unipessoal, ou seja, somente uma pessoa pode ser empresário individual. Não tem como ser empresário individual você e a tua filha junto, porque senão é sociedade, não é empresário individual. O instrumento que a gente faz o registro desse é o chamado requerimento do empresário. Então, se você optar por ser empresário individual, você faz o requerimento do empresário e se torna empresário. No empresário individual, o capital social também ele é livre. Ele pode ser de 5, 10, 15, 20, 1.000, 30, 50, 1 milhão. Não interessa. O capital social para o empresário individual, ele é livre. Só que não há separação do patrimônio. Isso é uma regra jurídica, tá? Para a contabilidade, quando a gente for fazer as contas, se separa o patrimônio. Mas, juridicamente, não há separação do patrimônio entre a empresa e os seus sócios. Então, caso você venha sofrer uma ação, teu paciente te processa e você perca essa ação, o juiz, quando estiver na fase de execução, se a gente tiver algum advogado aqui, ele vai entender bem, lá na fase de execução, o juiz ele vai invadir tanto a esfera patrimonial da empresa, quanto a esfera patrimonial do sócio, na verdade, porque é uma única pessoa, tá?
Então ele vai fazer essa invasão de patrimônio do sócio. Então não há separação do patrimônio da pessoa física quanto do patrimônio da pessoa jurídica, isso em termos de direito, tá? De linguagem jurídica. Isso sempre aconteceu. Para que isso não acontecesse, para que houvesse uma separação jurídica, houve o quê? Houve a formação, o nosso legislativo, o nosso parlamento, ele, vendo essa situação, criou a figura do EIRELI, que é o empresário individual de responsabilidade limitada. Como que funciona? A composição desse EIRELI, ela é unipessoal também. Só uma pessoa pode ser EIRELI, ou seja, a gente tem uma pessoa, uma EIRELI. Não tem como você formar sociedade com a sua filha. O instrumento de constituição desse, é registrado na junta comercial, é chamado ato constitutivo, tá? Ato constitutivo de EIRELI. Se você é EIRELI aí, você pode pegar que você vai achar lá, o teu documento vai estar como ato constitutivo. Não há separação do patrimônio, então, ou seja, há separação do patrimônio, ou seja, o patrimônio da pessoa física é separado do patrimônio da pessoa jurídica em termos de direito, em termos jurídicos e também em termos contábeis, sempre vai haver separação. Então, em termos jurídicos, separa-se o patrimônio da empresa com o patrimônio dos sócios. Voltando ao nosso exemplo, sofreu ação, o paciente entrou na justiça, ganhou a causa, começou a execução, vai executar somente os bens da empresa, não vai executar os bens do sócio. Só que tem um porém, para você formar uma EIRELI, você tem que ter um capital social mínimo, que é de 100 salários mínimos, que hoje está em R$ 95.400. Agora a gente vai chegar nas taxas do CRO e vamos entender como funcionam as taxas do CRO, tá? Então a gente entendeu aqui como funcionam os três. Volta no vídeo se você não entendeu, assiste quantas vezes você quiser para que você consiga entender de forma bem clara isso daí, tá? Então fizemos isso, já sabemos, conhecemos o princípio da entidade, que fala que o patrimônio da pessoa jurídica é separado do patrimônio da pessoa física. Para a contabilidade sempre vai haver separação. Entendemos as questões jurídicas da sociedade limitada, que há separação do patrimônio, do empresário individual, que não há separação do patrimônio, e da EIRELI, que há, mas tem um porém, capital social mínimo de R$ 95.400, ou seja, sem salários mínimos. Agora vamos falar das taxas do CRO? Chegamos onde a gente deveria chegar, taxas do CRO. Para a gente falar de taxa do CRO, eu vou fazer o seguinte com você, eu vou entrar direto lá no site do Conselho, tá aqui o da Paraíba, né? Mas é o do Paraná. Eu vou entrar direto lá no site do Conselho do Paraná, quer ver, ó? Você vai ver que é o site do Paraná aqui que eu tô entrando, ó. CRO Paraná, CRO Paraná, beleza? Vamos fazer assim, ó. Dentista, você pode fazer isso, tá, doutor? Se você me acompanha aqui, depois você vai consultar. A gente vai lá na opção financeiros, valores e taxas, tá? Essas taxas, elas são proporcionais. Agora você vai entender o porquê que eu te expliquei aquela questão do capital social. A gente vai entrar lá, isso aqui é as taxas da pessoa física, e a gente vai entrar lá na taxa da pessoa jurídica, tá? Vamos lá? Taxa prótese dentária, segunda via, tal, pessoa jurídica, aqui ó. Aqui que eu queria entrar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a tela aqui pra gente. Aí, beleza. Então vamos lá, ó. Inscrição e reativação, entidade prestadora de serviço odontológico, no caso dos consultórios, com capital social de até 50 mil. Veja, capital social de até 50 mil, valor da anuidade 503 e você vai pagar uma vez a inscrição. A inscrição é única e todo ano você paga 503, que dá um valor de R$ 1.100. Para empresas que têm o capital social de até 50 mil. Quem que pode ter capital social de até 50 mil no nosso exemplo aqui? Vamos voltar lá? Ó, quem que pode ter capital social de até 50 mil? Sociedade limitada é livre. Então, se você tem uma sociedade limitada, você pode colocar o teu contrato social aqui 50 mil e pagar R$500 de anuidade para o CRO. É você e mais uma dentista. Então, vocês pagam isso de anuidade aqui, beleza? Empresário individual. Se você é empresário individual, o capital social é livre, você pode fazer isso, só que não há separação de patrimônio. Ou seja, o teu patrimônio pessoa física responde junto. EIRELI você pode? Não, EIRELI não pode. Por quê? Porque o capital social mínimo é R$ 95.400. Vamos voltar lá para a página do CRO? Deixa eu dar um Alt Tab aqui. Opa, não foi o Alt Tab,
aqui, beleza. Vamos voltar para a página do CRO, está aqui para nossa tabela. Então, qual que é a minha indicação como contador para quem não vai abrir sociedade? Se você abrir sociedade, isso aqui, você vai pagar menos. É pessoa jurídica, capital social de 50 mil e você paga menos. Perfeito? Agora, se você abriu sociedade, é isso. Se você não abriu sociedade, se você é um dentista e atua sozinho, a recomendação que a Conepros faz, que eu, Saulo, como contador, é essa aqui, ó. Você vai pagar 1.000 de anuidade e 502 de inscrição a única vez. Então, todo ano vai vir R$1.000 de anuidade para você. A primeira anuidade do CRO do Paraná não parcela, então vem todo esse peso para você de R$1.000 aqui. Por que isso, Saulo? Pelo seguinte motivo. Quando você efetua o pagamento, deixa eu apresentar aqui. Quando você efetua o pagamento desse valor deixa eu voltar até a apresentação aqui, vamos lá, deu uma travada aqui, vamos dar um Enter. Enquanto isso eu vou continuar falando. Quando você efetua o pagamento desse valor aqui de R$1.000 e a tua empresa ela é EIRELI, o patrimônio da pessoa física não se mistura com o patrimônio da pessoa jurídica. O que acontece quando esse patrimônio não se mistura? Você não tem o custo de sofrer uma ação de um paciente seu e invadir tanto a esfera do seu patrimônio da pessoa física quanto do patrimônio da pessoa jurídica. Tem gente que mexe com outras coisas, com imóveis, com rural, e daí, imagina, você tem um rendimento lá do rural, um rendimento de outros imóveis, e daí, de repente, um erro clínico que pode acontecer, tá? Não me venha com essa de que nunca vai acontecer comigo, porque sim, pode acontecer com qualquer um. Às vezes o paciente não te falou algum probleminha que ele tinha, escondeu algum problema que ele tinha, ou por vergonha, ou por N situações, e não deu tempo de você socorrer. Acontece, erros acontecem. Em qualquer profissão liberal está sujeito a erro. Então, por isso que a gente orienta para quem está começando sozinho, ser empresário individual por causa desses R$1.000. Então, quando você vê, não se assuste, tá? Porque está chegando esses R$1.000 de taxa. É que o teu contador, ele pensou em você. Ele pensou justamente nessa questão. Então, você vai pagar R$1.000 de taxa por ser EIRELI. Nada compensa, por exemplo, se você está montando a tua empresa, montar a empresa com alguém, se tornar sociedade limitada e vai ter a separação do patrimônio, só que você vai atuar com um sócio, né? Aí tem toda aquela questão de formas de atuar com sócio, né? Às vezes dá briga, isso e aquilo. E também nada impede de você ser empresário individual, tá? Não estou falando que você não possa ser empresário individual. Você pode sim, só que tem que estar atento que você vai pagar menos de taxa lá, porque você pode colocar o teu capital em 50 mil e colocando o teu capital em 50 mil você paga só os R$500 de anuidade, mas corre esse risco aí de sofrer uma ação e ter toda essa consequência jurídica que eu te mostrei, tá? Se você tiver mais alguma dúvida, tá aqui os meus contatos. Eu sou sócio proprietário da Conepros, que é a contabilidade especializada em profissionais da saúde. Esse aqui é meu WhatsApp, pode me mandar um WhatsApp, eu vou ter o maior prazer em responder. A gente marcar uma reunião aí para verificar como que a gente vai fazer com a tua empresa, a abertura da pessoa jurídica, se é o momento de abrir pessoa jurídica, tá? Tem horas que não é o momento de abrir pessoa jurídica, então não é viável fazer a abertura da pessoa jurídica. Pode me mandar um e-mail também, contato@conepros.com.br. Acesse meu Facebook, curte minha página, eu sempre vou estar postando coisa lá. Entra no YouTube aí, digita Conepros lá, que vai aparecer esse vídeo aqui que você está assistindo agora. Já se inscreve no canal para toda a informação relevante que eu estou postando, trazendo para vocês estarem recebendo as notificações aí para receber as novidades que vai vir. Então, se inscreve no canal. Se você está pensando em migrar de pessoa física para pessoa jurídica, ou se você não sabe se é o momento ou se não é o momento, me manda um WhatsApp, vamos marcar uma reunião. Se você não é de Campo Mourão, Maringá, do Paraná aqui, a gente faz essa reunião online. A Conepros é um escritório de contabilidade totalmente online, tá? Você pode acessar www.conepros.com.br, tá? Eu vou voltar a tela aqui, a minha cara para vocês, para me despedir de vocês, tá? Então,
fica aí a informação para você entender o porquê e como a gente chega nessa taxa do CRO, tá? Essa questão da separação do patrimônio aí. Desculpa me alongar, é um vídeo meio longo, mas ele era preciso para explicar para vocês de forma clara, tá? Qualquer coisa, só entrar em contato comigo. Eu estou aqui à disposição para atender vocês, para fazer a abertura da empresa de vocês, para fazer toda a contabilidade e a gestão. A Conepros ele é um escritório de contabilidade que utiliza bastante ferramentas, tá? Voltados justamente para a produtividade e para a diminuição do teu tempo com gerenciamento e boleto para pagar e essas coisas. Então a gente procura dar uma assessoria, dar um suporte para o cliente de forma que o tempo que ele passe na frente do computador seja menor e que ele possa fazer o que realmente importa. É aquilo, né? Você cuida dos seus pacientes e a Conepros cuida da sua empresa, tá? Um abraço, muito obrigado.